Oi, crianças, tudo bem com vocês? Ah, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para poder a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus, não é verdade? Cantar louvores ao nosso Deus. E nós vamos falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Antes da gente começar, né? Todo mundo com o olhinho fechado, vamos falar com o Papai do Céu, certo? Papai do Céu, muito obrigada por cuidar tão bem de nós. Nos ajuda a entender a tua palavra, a obedecer os teus mandamentos e as tuas leis. Abençoa a minha família, os meus amiguinhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Vamos cantar uma musiquinha para a gente começar, né? Nosso dia muito bem. Acho que todo mundo lembra dessa musiquinha. Vamos lá? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Muito bom. Cristo é a nossa alegria, é a nossa força. Vamos cantar mais uma musiquinha? Tia Tan ama cantar. Vocês gostam de cantar? Nossa, Tia Tan gosta muito de cantar. Muito, muito. Nossa, daqui também a Tia Tan já ensinou para vocês. Vamos lá, ó. 5 letras maravilhosas que são. 5 letras maravilhosas que são J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, J-E-S-U-S de Jesus. Muito bom, muito bacana, né? Eu gosto muito de cantar. Olha só, nós vamos começar agora a continuidade, né, das nossas histórias que nós estamos falando sobre o povo de Israel lá no Egito, não é verdade? Essa história que Tia Tan vai contar hoje tá lá no livro de Êxodo, tá bom? Lá na Bíblia, ó, na nossa Bíblia, no livro de Êxodo. Se vocês quiserem pedir pro papai e pra mamãe aí, tá no capítulo 13, versículos de 17 a 22, e também tem a continuidade no capítulo 14 e 15, tá certo? Antes da gente começar, nós vamos falar o nosso versículo para a gente decorar. Vamos lá? Esse versículo é bem facinho para a gente decorar. Vocês ensaiem aí em casa, tá bom? Para vocês aprenderem. Tá lá em Êxodo 15, 2. Diz assim: o Senhor é a minha força. Êxodo 15, 2. Não é fácil? É muito fácil. Vamos lá de novo? Jatão vai falar e vocês repetem, tá bom? O Senhor é a minha força. Êxodo 15, 2. Muito bom, né? O Senhor é a nossa força, né? Mesmo em momentos difíceis, né? Como o povo de Israel passou lá no Egito, né? Eles acreditavam em Deus. Eles clamaram a Deus por misericórdia, né? Para que Deus libertasse eles do Egito, certo? Então, como vocês viram nas lições anteriores, foi muito difícil. Moisés e Arão falavam com Faraó o tempo inteiro. E Faraó não libertava o povo de Deus, né? Não libertava o povo de Deus como Deus assim havia ordenado. Só que aí foi muito difícil, Deus precisou mandar as 10 pragas. E depois da última praga, né? Então Faraó deixou o povo de Israel partir, certo? E aí saíram todos, foram homens, mulheres, crianças, né? Idosos, todas as pessoas de Israel, todos que viviam como escravos lá no Egito foram liberados para partir. E então eles levaram tudo que lhe pertencia, os animais, né?
as coisas que tinham dentro das suas casas, tudo eles levaram tudo. E assim, milhares e milhares de pessoas saíram do Egito em direção à Terra Prometida, guiados por Moisés, né? Olha só, Moisés era quem guiava o povo. Na verdade, Moisés foi o escolhido de Deus para poder libertar o povo de Israel do Egito, e era Moisés que guiava esse povo até a Terra Prometida, certo? E então, quando eles saíram do Egito, eles andaram um pouco, andaram, e aí de repente eles acamparam próximo ao Mar Vermelho, ficaram ali acampados. E aí, de repente, quando eles estavam lá, né, acampados próximo ao Mar Vermelho, eles começaram a ouvir uns barulhos, né, uns barulhos estranhos no deserto. E esses barulhos eram o quê? Eram os cavalos e os cavaleiros de Faraó. Por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó, e mesmo Faraó deixando o povo ir, Faraó se arrependeu e foi para o deserto, né, né, para poder matar todos os israelitas, porque ele ficou muito furioso, e mesmo ele deixando o povo, ele se arrependeu, então convocou todo o seu exército para poder ir atrás do povo de Israel lá no deserto. Olha só, o povo todo feliz, tá vendo? Ó? Saindo lá do Egito, certo? Eles saíram lá do Egito e eles ficaram acampados lá próximo ao Mar Vermelho, tá vendo? O Moisés aqui guiando todo o povo, né? Todo mundo com os animais, crianças, jovens, adultos, certo? Só que aí então, crianças, quando eles viram que era o exército de Faraó, eles ficaram apavorados e eles murmuraram com Moisés, falaram: Moisés, não era melhor termos ficado no Egito como escravos do que morrermos aqui no deserto? Não era melhor, Moisés? E ficaram enfurecidos com Moisés. Mas aí Moisés, com toda a paciência, né, que Deus deu para Moisés, com toda a sabedoria, Moisés falou: calma, vocês verão o livramento que Deus dará a vocês. Porque, crianças, o que que acontecia? Quando eles olhavam para frente, eles viam aquele mar imenso na frente deles. Como que eles iam conseguir atravessar? Não tinha barco, não tinha nada. E quando eles olhavam para trás, eles viam aquele gigantesco exército de Faraó se aproximando cada vez mais e mais e mais perto deles. Então eles ficaram desesperados, não é verdade? Com razão, eles ficaram desesperados, né? Às vezes tem circunstâncias das nossas vidas que a gente fica assim também desesperado, dá aquela agonia assim no coração, aquela tristeza, e a gente fica, ai, não tem jeito, não tem solução. Mas lembre-se que para Deus nada é impossível, certo? Para Deus nada é impossível. Então, se nós nos apegarmos a Deus, tudo tem uma solução, certo, crianças? Assim como Deus livrou, vocês vão ver aqui na continuação da história, assim como Deus livrou o povo de Israel, né, de Faraó, Deus também pode nos livrar de qualquer situação, tá bom? Então, sabe o que que aconteceu? Moisés falou, né, que Deus ia dar o livramento. E aí, diante do mar, Deus falou para Moisés: Moisés, estende o teu cajado e a tua mão sobre o mar, e tu verás o que acontecerá. E aí Moisés estendeu a sua mão, e olha só o que aconteceu, crianças. Imagine a praia se abrir assim, ó, e formar duas paredes de água e o meio ficar sequinho. Foi isso que aconteceu lá no Mar Vermelho. Deus abriu o mar, se formou duas paredes de água, ó, e aqui no meio ficou totalmente seco. Totalmente seco. E o povo de Israel pôde passar, certo? E então, crianças, através de Moisés, né, Deus abriu o mar para o povo de Israel passar, certo? E aí eles passaram, né? Foram passando, e os egípcios atrás deles, né? Atrás deles, lá para poder pegar o povo de Israel. Só que aí, sabe o que que aconteceu? Depois que todo o povo de Israel passou, depois que todo o povo passou, ó, passou pelo mar, aí
Deus falou para Moisés: Moisés, estende de novo a tua vara, a tua mão sobre o mar. E aí o mar se fechou e Faraó não conseguiu pegar ninguém. Todos aqueles soldados, todos os cavalos, todo o exército de Faraó pereceu ali no mar. Todos eles morreram afogados, porque Deus deu o livramento para o povo de Israel, né, crianças? Deus deu o livramento. E aí, depois que todos eles passaram, né, lá do outro lado do mar, eles cantaram, eles louvaram, eles agradeceram muito a Deus pelo livramento que Deus tinha dado, né, para eles, que Deus tinha dado um livramento muito grande para eles, crianças. E ali era só o começo, era só o comecinho do tanto que Deus ia fazer por eles, né? Pelo que nós ouvimos falar, nós sabemos que a vida no deserto não é fácil, né? E durante todo aquele tempo que eles peregrinaram ali no deserto, Deus estava com eles, né? Durante o dia, Deus mandava uma nuvem bem grande para poder fazer sombra para eles, né? Para poder guiá-los, porque era um calor muito forte. E durante a noite, Deus mandava uma coluna de fogo para poder não ficar tão escuro e também para poder aquecê-los, né? Porque a noite no deserto é muito frio, era muito difícil também de encontrar água. E Deus fazia muitos milagres, muitas maravilhas no meio do povo de Israel ali no deserto. Deus transformava a água salgada em água doce, Deus fazia sair água da rocha, né? Eram muitos milagres, muitos milagres. E apesar de todos esses milagres, tinha muitos que reclamavam, muitos que murmuravam, né, crianças? Mas mesmo diante de muitas reclamações, muitas murmurações, Deus sempre esteve com eles e sempre os protegeu, certo? Então, criança, nós vemos a grande maravilha, né? As grandes maravilhas que Deus fez pelo seu povo ali de Israel. E o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele pode fazer e ele faz muitos milagres e muitas maravilhas no nosso meio, né? Na nossa época de hoje também. Deus continua o mesmo, ele continua operando milagres e maravilhas, certo? O que nós precisamos fazer é confiar em Deus. Confiar em Deus, em qualquer circunstância, em qualquer situação, nós devemos confiar em Deus e entregar os nossos problemas, a nossa vida, né, ao nosso Deus, porque nós servimos, nós confiamos em um Deus de milagres, em um Deus que pode fazer o impossível, tá bom? E é essa a nossa história de hoje, crianças. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Vamos ter aí atividade, né? Atividade para vocês fazerem em casa. E que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus abençoe muito a família de vocês e que nós possamos a cada dia confiar mais e mais em Deus e guardar no nosso coraçãozinho as suas palavras, para que a gente possa sempre servir e obedecer os mandamentos, tá bom? Um beijão para vocês e uma boa semana. Tchau, tchau.